As chamadas ovelhas negras. Ovelhas negras, aquelas da família, que são mais ou menos, dentro do processo, muito mais parecida, na verdade, como caçadores. Caçadores esses natos de caminhos que vão levar à libertação. Uma libertação não só para a sua vida, mas uma libertação para a sua árvore genealógica. Os membros esses de uma árvore que não se adaptaram às normas ou às tradições. As normas que trazem ali todo um sistema familiar. Aqueles que desde pequeno procuraram constantemente revolucionar as suas próprias crenças. Muitas vezes indo em contravia dos caminhos marcados pelas suas gerações, dos caminhos impostos pelas tradições. Caminhos esses marcados dentro do seu núcleo familiar. Aqueles criticados, julgados e até mesmo rejeitados. As ovelhas negras. Esses que geralmente são chamados a libertar toda a árvore genealógica da sua história. E repetidas vezes que vieram frustradas e frustrando assim a geração seguinte. São as ovelhas negras. Essas que não se adaptam, que gritam a sua própria rebeldia, que cumprem um papel muito básico dentro de cada sistema familiar. Elas conseguem então reparar, elas apanham, elas criam um novo e enfim, elas desabrocham ramos na árvore genealógica da sua família. E graças então a esses membros, as nossas árvores vão renovando as suas raízes, pois é a sua rebeldia, a terra forte, é a sua loucura, a água que ventre e nutre com a sua própria teimosia, que é o novo ar, esse ar, a sua paixão, é o fogo que volta a acender o coração dos seus ancestrais, incontáveis desejos que foram reprimidos, frustrados, muitas vezes lá atrás pelos nossos ancestrais, se manifestam então na sua rebeldia, a rebeldia dessas ovelhas negras que procuram então realizar-se ao longo da sua vida. E é aí que a árvore genealógica, por inércia, muitas vezes vai querer continuar mantendo o curso castrador e tóxico daquilo que foi muitas vezes a raiz e a estrutura do seu tronco. O que faz então dessas tarefas, dessas nossas ovelhas negras, um trabalho extremamente difícil e muitas vezes conflituoso. No entanto, quem então traria as novas flores para essa nossa árvore, se não fossem elas? Quem criaria esses novos ramos? Sem elas, os sonhos não realizados daqueles que sustentam a estrutura dessa árvore de gerações atrás morreriam de fato enterrados sobre as suas próprias raízes. Que então ninguém aqui te faça duvidar que cuidar da tua raridade como uma flor realmente preciosa que você vem e deposita sobre a sua árvore, porque tu és aqui o sonho de todos os seus antepassados. Não foi culpa deles. Muitas vezes quando a gente olha para todos os padrões, todos os modelos, a construção das adaptações, a gente tende então a perceber o como tantas e tantas experiências ali atrás refletiram de algo, seja algo mais intenso, como o abandono, do deixar-se no isolar, né, de um pai e uma mãe que não o aceitaram, que rejeitaram, o abandono no ato de ter tido e depois ter sido então desprezado. Às vezes até em situações mais caóticas, um ato onde eu fui abusado física, emocional e psicologicamente. Não foi culpa deles, foi responsabilidade sim, mas culpa é na verdade uma atribuição de colocar toda uma história de geração para geração, que culminou na percepção que hoje você aqui se dá a oportunidade, com tudo que vem desenvolvendo, de interromper o fluxo de tantas coisas, não pela percepção de que uma mágica se passa, mas que através de um comportamento, de uma adaptação, uma geração vai após a outra, né, mudando as formas, mas replicando as dores. Esses mesmos pais, esses criadores que te receberam com aquilo que eles tinham de melhor e vai
assim ao encontro de um pensamento aqui que pode se parecer às vezes ambíguo, dicotômico. Como deram o melhor, né? Fazendo às vezes dentro da situação uma experiência vulnerável, uma falta de reconhecimento, por algumas razões. As principais é que eles também viveram seus processos e também tiveram as suas próprias adaptações. Esses pais que muitas vezes sofreram em silêncio, sem ter alguém para poder ouvir, porque sofreram não pela dor que passaram, mas por essa que lhe causou. Às vezes um abandono que foi para ele parecendo, né, à vista daquilo que se enxerga, algo única e exclusivamente desprezível. Mas será o que passava ali, né? E o que esse pai e essa mãe, nessa condição máxima aqui, ela realmente vivia no seu íntimo? Será que ali era uma preocupação do que seria a sua vida? Uma sensação totalmente inapropriada, uma adaptação completamente uma inadaptabilidade, né, totalmente tóxica e neurótica, no ponto até, talvez, da privação emocional, do senso de responsabilidade. Não sei o que foi a história desse pai, o que foi a história dessa mãe, que talvez até ao te cobrar estava de alguma forma tentando compensar toda a dor de ter enterrado os elementos, os sonhos e as faltas que não pôde ter por si, e de alguma forma tentando olhar a sua vida como a possibilidade de realizar em você as coisas que ele não pôde realizar com ele. Ou talvez processos que privaram as emoções, processos que às vezes enterraram sonhos e desejos do passado, porque foi um ato de julgamento que talvez não tinha a real intenção de te fazer sofrer ou desistir de um sonho, mas tinha, na verdade, a forma, na medida deles, de te ajudar do jeito que eles podiam, talvez evitar uma dor que eles tiveram, não conseguindo empreender uma ideia, um sonho. Talvez foram então direcionando isso para você. Talvez até em casos mais sutis aos olhos nus, mas esses machucados no coração e na alma, de uma preferência para um irmão, de uma vulnerabilidade, de falta de cuidado, zelo, que trouxe algum tipo de conflito, em até casos que muitas vezes não se fez entender, ao ponto de pedaços da sua jornada você pensar em desligar, né, aqui essa dor, desligando a sua vida, porque de alguma forma você não teve então a compreensão desses seres maravilhosos que tem aí no seu coração um espaço gigantesco, independente da situação. Como um espaço gigantesco, porque muitas vezes um perdão, uma raiva, ela é cultivada, né, a sua dificuldade de ser expressa pela honra que se faz a como essas figuras são realmente importantes dentro do seu coração. E no movimento de defender-se, de poder assumir para si o lugar que esses dois existem e o tamanho que eles preenchem dentro do seu peito, nos faz então muitas vezes segurar esse perdão num ato de segurar uma parte que me faz chegar até esse outro de maneira menos tóxica. Se eu então seguro aqui a raiva, o ressentimento, pelo menos me seguro em algo que já doeu, e assim posso guardar uma parte. Não que a razão te faça talvez perceber isso, mas pense quais foram as dores que construíram também as formas como esses dois, que aí no seu peito e aí no seu coração, se talvez apagado foram em algum momento, ou até removidos, e que deixaram um vazio, viveram para poder tomar as decisões que tomaram. Então eu quero te convidar a refletir de uma seguinte perspectiva. Traga aqui na sua imagem mental, traga aqui na sua frente um momento específico da sua vida onde você sentiu verdadeiramente uma profunda empatia real por alguém. Eu quero que você perceba, quando você, não é agora sobre os pais que eu quero falar, quando você olhou para uma pessoa
e percebeu que você podia contribuir de alguma forma com algo. Quando você, como os exemplos que já usamos, talvez com aquele mesmo estranho que já falei, que tocou o seu coração e você percebeu que era uma ação ali naquele momento incondicional, que a sua verdadeira vontade estava no que nós chamamos de ágape, né? O mais alto tipo e nível de amor, o mesmo que Jesus teve pelos seus apóstolos, um amor que é pautado na possibilidade de até sacrificar a mim mesmo para poder entregar esse mesmo acolhimento ao outro. Um amor que ele não põe ali uma regra para acontecer, né? Quando a gente tem essa profunda compaixão, a gente compartilha da paixão, né? Da sofrimento, paixão no ato de paixão na radical da palavra. Às vezes a dor, o sofrimento daquele que nos fez ter atenção. E perceba outro momento da sua vida, quando alguém veio ao seu encontro, em um momento que você estava nutrindo algum tipo de culpa, algum tipo de vergonha, e que intoxicava de alguma maneira extremamente intensa a forma como você estava vendo o futuro, estava vendo ali a ideia de quem é esse eu. E quando você menos esperava, uma pessoa da qual você de alguma forma também lesou e às vezes carregou esse peso, veio até o seu encontro e te entregou não só aquilo que você buscava, mas algo aqui ao qual eu quero que você pense. Essa pessoa te entregou a ideia de uma capacidade de te amar para além daqueles problemas que foram causados e te dar a liberdade então de retomar a sua vida para que ela também tenha a liberdade de retomar a dela. Então volte e pense nesse dia, nesse momento, quando esse perdão foi então fundamental para você restituir, não sair ali daquela expressão, daquela experiência talvez completamente despersonalizada para o resto da sua vida. Se tem um momento desse no seu coração, lembra do medo que você sentiu quando você estava a ponto de ser julgado ou julgada pelo outro. Lembra de todas as coisas que você pensou e do como talvez aquela lição de vida era o ato importante de ser naquele momento percebido e que só pôde então se completar quando você recebeu esse perdão. Eu convido você a colocar o seu pai e a sua mãe numa maneira hologramática, da forma que você puder, a maneira aqui na sua frente, na maneira mais bonita que você já viu eles se apresentarem. Se eles já partiram, se eles de alguma forma saíram da sua vida antes de conhecer a imagem dele, cria aqui a imagem para você do que você pode dedicar o seu coração a fazer. Ou coloque aqui a imagem desses dois também construída no momento específico onde você viu eles bem, um momento que você tenha aí no seu coração. Quero que você olhe profundamente nos olhos desse pai, olhe genuinamente, não para as coisas que marcaram, né, o varal das nossas experiências, mas olhe nos olhos desse pai de uma forma que talvez ele nunca tenha sido olhado. Talvez ele nunca tenha nem concebido a possibilidade de que esse olhar, ele existe. Faça o mesmo então com a sua mãe. E perceba esse olhar para além do papel da representação. Olhe para essa mãe, mas olhe verdadeiramente para quem é esse ser humano à sua frente e dê a ela esse olhar que talvez também ela nunca teve. Eu quero que você então, agora, olhando para esses dois, perceba, sem fazer o juízo ou trazer qualquer coisa que você tenha de memória, pelo menos por um instante. Olhe para os dois aí na sua frente e eu te convido a perceber eles reduzindo a sua idade progressivamente na sua frente, voltando e diminuindo, mais jovens virando adolescentes, virando jovenzinhos, até chegar a uma posição de um bebê em um berço, seu pai e a sua mãe. Eu quero que você olhe mais de perto, chegue no bercinho deles
e olhe nos olhos desse bebê. Esse bebê, ele aí na posição que está, ele talvez tinha tantas expectativas e vontades. Ele aí nessa pureza, nessa ingenuidade, enfrentou um mundo com uma complexidade que talvez você não conheceu. Talvez ele foi poupado, talvez ele repetiu esse mesmo mundo complexo na sua vida. Mas olhe para esse bebê, esse que veio antes de todas essas coisas que construíram a forma como esse pai, essa mãe, de alguma maneira, em algum momento específico da sua existência, criou algum processo de falta, de dor, de excesso. E agora eu convido você a ver esses dois bebês que se encontraram em algum momento na linha do tempo, essa que iniciou a sua jornada. E eu quero que você olhe para esses dois bebês e se dê a oportunidade agora de ver eles entrando. Primeiro o pai no ventre, e você vai mergulhar no ventre da sua avó paterna. Eu quero que você olhe ali, no ato da concepção, quando o sopro de vida faz pulsar ali a primeira expressão nesse feto, nesse pai ali sendo formado. Eu te convido então a pensar 3 emoções que você acredita que agora, entregando para esse pai, fariam da vida dele uma vida completamente diferente. Seja amor, paz, o senso de unidade, aquela sensação quando a gente se percebe parte de um todo. Qual é ou quais são esses 3? E eu quero que você, da sua forma, envolva esse pai com todo o seu carinho e entregue ele a liberdade também de poder então receber isso que é o que há de melhor na entrega para ele. Veja o feto então, o seu pai na forma de feto, recebendo isso que talvez lhe fez tanta falta ao longo da jornada. E ao ver ele se envolvendo nessa experiência, eu te convido a sair para o dia lá do nascimento desse pai, esticar a sua mão e ser você a primeira pessoa a receber ele na sua chegada. Vá sentindo o chorinho, o rostinho dele, desconhecendo toda essa natureza, o rostinho dele chegando no momento talvez mais difícil da história da vida de alguém. E eu peço então que você, com todo o acolhimento, ponha esse pai no seu colo e mostre a ele o que você tem de melhor. Entregue a ele o acolhimento que ele precisa para entender que esse momento é um momento seguro e que tudo bem, você está ali com ele. Sinta ele nos seus braços, entregue aí todo o amor, nutra esse momento com tudo aquilo que você sabe que esse pai na condição que está precisa. E agora eu peço para você deixar essa cena e mergulhar então lá no útero da sua avó materna e olhar para aquele feto no ato do sopro da sua vida, ali onde a primeira manifestação acontece. E chegou também a sua hora de entregar a essa mãe 3 emoções, 3 sentimentos que você entende que serão fundamentais para a existência dela. Olhe para esse bebê e perceba que ela precisa agora, nesse momento, na concepção da sua vida. Você vai, envolve esse bebê, entrega a essa mãe esses 3 sentimentos, essas 3 emoções. Envolva com todo o seu amor e com todo o carinho. Entregue a essa mãe essa possibilidade de talvez receber isso pela primeira vez na vida. Dessa forma,
nessa intensidade. Eu te convido a fazer a mesma coisa, sair e ser você então também a primeira a receber essa mãe aqui. Estique a mão, receba e sinta, olhando no rostinho dela, a expressão de sofrimento e dor de chegar aqui em um mundo também tão diferente e tão desafiador. Chegou a hora de você colocar essa mãe no seu colo e entregar agora, com todo o seu amor, o acolhimento necessário para ela perceber que está tudo bem e que você está aí com ela. Acolha e receba com todo o seu afeto a pureza que é colocar essa mãe no seu colo e entregar com toda a liberdade aquilo que você tem de melhor a ela. Convido então ao passo que você coloca esses dois bebês naquela outra posição novamente no berço. Veja então o que você aqui emana de melhor que você tem e que já recebeu em algum momento da vida. Uma luz saindo do centro do seu peito, metaforicamente, de uma cor específica que representa isso que há aí dentro, indo em direção àqueles dois bebês. Eu quero que você envolva eles nessa luz e perceba eles crescendo lentamente com aqueles 3 recursos sentimentais, emocionais, eles crescendo também com um senso do acolhimento, sabendo que você está aqui e que tudo bem. E agora, imbuído dessa luz que representa metaforicamente essa entrega, vá vendo eles chegando aqui a forma que você inicialmente colocou. Olhe então novamente nos olhos dos pais aí na sua frente e chegou a hora de você então dizer a eles uma palavra, uma única palavra. E essa palavra é: por favor, me perdoe. Me perdoe, pai. Me perdoe, mãe, por vocês terem que ter passado por tudo isso, carregar essa dor em silêncio, pelo que vocês tiveram que fazer com melhor ou tudo que vocês conseguiram naquele momento ter. Me perdoe pelo que vocês tiveram que fazer comigo, para eu poder aprender o valor de tantas coisas que hoje fazem da minha vida uma vida mais sensível ao ser humano, uma vida mais sensível aos meus filhos, potenciais filhos. Obrigado e me perdoe por vocês terem que passar por isso e carregar isso por tanto tempo, para eu aprender essa lição. Eu agradeço a Deus e a vocês pelo encontro que tiveram, que nem por esse único momento se foi, ter me dado o melhor que vocês podiam ter dado a qualquer outra pessoa, que é a vida. Eu te convido generosamente a dobrar os seus joelhos e olhar para eles na postura aí, ajoelhada, eles na altura acima dos seus olhos, você com a cabeça levantada. Olhe nos olhos deles e diga: papai e mamãe, obrigado pela vida e obrigado pela vida, com todos os elementos que ela teve. Eu te amo, eu perdoo qualquer dor que o Senhor carrega. Mamãe, eu amo a senhora e perdoo a senhora de qualquer dor que a senhora carrega, porque eu sigo com o melhor que há de vocês em mim. Assim como sei que liberto vocês através desse pedido, um pedido de muito obrigado e um pedido que me perdoe por isso que tiveram que viver. Eu liberto também a forma como sou a partir de agora, com a minha filha, com o marido, com a esposa, com o irmão,
a forma como sou com o mundo, porque tudo que tive que adaptar para viver aqui também foi o melhor que eu pude fazer. Mas agora, papai, agora, mamãe, eu enxergo quem eu sou e me completo com o melhor de vocês. E honrarei vocês na grandeza e não no sofrimento. Porque se escolheram de alguma forma carregar algum, eu amo tanto vocês na forma que são, que jamais julgaria condenar vocês por isso. Jamais julgaria tentar mudar essa coisa em vocês para que eu possa ser feliz. Seja essa reconhecer algo em mim, seja essa ter felicidade, seja essa qual for. Eu amo tanto vocês, na verdade, que eu não preciso mais carregar isso comigo. E respeito e estou aqui para honrar esse melhor e a partir de agora libertar o meu coração de todas as percepções de coisas, papai, que muitas vezes influenciaram as minhas decisões de projetos, decisões do trabalho, decisões essas que muitas vezes eu trouxe sem saber, pai, da relação que eu criei e identifiquei de você. Relações que desenvolveram algumas formas de responder ao mundo. Algumas muito boas, outras, papai, não foram culpa do Senhor. Foi só também a minha fase de aprendizado. E chegou a hora de eu agradecer e te entregar a liberdade para seguir com as suas escolhas. Mamãe, agradeço também a senhora, porque agora, mamãe, entrego para você e te amo da forma que a senhora é. E muitas vezes por honrar esse amor e não sabendo o que eu estava fazendo, eu também me adaptei, mamãe, à forma como me relaciono com as pessoas, a forma como eu troco os meus carinhos. Muitas vezes talvez precisei, mamãe, pedir socorro, ser reativa, momentos que eu tive que usar o que eu sabia, porque em alguns momentos com a senhora funcionou, ou foi talvez a ideia que eu criei para chamar a sua atenção, ou como eu esperava que a senhora, em um momento sozinha, fosse a pessoa que chegaria ali, mesmo adulta, mesmo sabendo que a senhora não estava ali. Era só o seu colo que eu queria, mas eu não sabia como dizer, nem representar isso naquele momento. Eu me libero então, mamãe, disso que eu carreguei para honrar a nossa conexão, te liberando também para seguir com as suas escolhas, tendo o meu amor pelo seu melhor. Volte e olhe esses pais com um largo sorriso e perceba a sensação que está agora correndo no peito deles. Eu peço então que você vire de costas a ele. Sinta o seu pai e a sua mãe nas suas costas, trazendo um profundo senso de uma real segurança. Eles olham para aquilo que você não vê. E você hoje, na condição que está, agora sim tem o horizonte inteiro à sua frente. Porque você não escolheu mais pôr os olhos ou carregar uma dor. Porque agora, limpando e com esses dois aí, no aporte, no lugar deles, o horizonte e a vida inteira se abre. Não foram culpa deles. E agora, para encerrar, se lembre da frase. Além de todo o contexto da sua vida, tu és o sonho também de todos os seus antepassados e um representante da natureza humana, com um universo inteiro pela frente. Se ainda, ao abrir novamente os seus olhos, ou se está com ele aberto, ao começar o exercício real da vida, alguma daquelas limitações vierem, se lembre de quem você é nessa completude, com amor, com carinho e tendo agora entregue o seu melhor para os seus pais. E lembre que agora, a partir de então, você tem a liberdade para amar, para errar, a liberdade para se divertir e a liberdade também
para se desenvolver. Então, no 3, você vai respirar fundo. E no seu tempo, ao acabar essa aula, eu vou pedir que então você escreva mais uma carta, mas é uma carta diferente. Você vai escrever a carta para o seu pai e para sua mãe, dizendo a eles tudo aquilo que você admira, independente de tudo aquilo que por muito tempo impediu você de enxergar. Não o que você gostaria de ter recebido, mas o que você vê a respeito de quem são. Mesmo que você não os tenha conhecido, você criou uma ideia desses pais. Escreva sobre isso, sobre o que você pode agora colocar de toda a história. E ao final dessa carta, se o seu coração permitir, e permitindo então, e de alguma forma puder ser feito de maneira física, se o seu pai, a sua mãe ainda estiver aqui nesse plano, eu convido você a fazer uma ligação, estando boa ou estando afastada. Isso é o que foi e não o que deve ou pode continuar sendo. Se você sentir, você vai fazer uma ligação, depois de escrever a carta e dizer a esse pai e a essa mãe, sem o medo de ser rejeitado, abandonado, entendido, não entendido, essas coisas ficaram no passado, mas vai fazer essa ligação da maneira adulta, de fazer assim aquilo que você entende que pode fazer de melhor, porque tem a ver com você. Eles vão ganhar o presente, mas é você, na verdade, que vai carregar ali a integridade de finalizar um processo íntegro para si, de poder levar os seus pais da maneira que você sempre quis dentro do seu peito. E se não puder fazer fisicamente, faça então, nem que seja mentalmente, e diga depois de escrever aquilo que você sente. Ao terminar, você vai buscar o seu anjo, fazendo ou não, e se não fez, também não carregue nenhum tipo de culpa por não ter feito ou raiva. Só não foi ainda, talvez, o momento para você abrir o coração da forma que você pode. Então te convido a ligar depois para o seu anjo e dizer a ele a sua experiência. E colocar lá no nosso grupo, não só para a sua voz neutra, mas para todos que nessa fase da jornada já conhecem algo, né, especial a seu próprio respeito. Então coloque lá, em uma única frase, o que foi esse momento aqui desse fechamento e dessa conclusão. Independente de qual seja, coloque uma única frase do que verdadeiramente foi para você e não do que você gostaria que fosse. Eu te encontro lá então. 1, 2 e 3. Aproveite o seu momento.